Bom, meu nome é professor Carlos Thompson, né? Sou PhD em Engenharia Mecânica na área de aerodinâmica e o meu canal no YouTube é Carlos Thompson. Certo? Eu tenho feito gravações, né, na parte de matemática, física, estatística, né? E o que me motiva, né, a conversar com vocês, né? Eu não vou dar aula, tá? Eu vou conversar com vocês, é exatamente na mídia, né, televisiva, na mídia impressa, nas rádios. São discussões, né, de jornalistas, né, baseando-se em resultado de pesquisa eleitoral. É essa motivação. Eu vou mostrar para vocês, tá, que em muitos casos, tá, essas discussões, elas são, eu poderia dizer, né, elas não são rigorosas, tá? As discussões baseadas em dados estatísticos. Olha só, conversando com vocês, né, eu vou evitar colocar aqui, né, funções matemáticas, funções estatísticas, tá? Porque eu quero atingir, né, o maior número de pessoas. E nem todas elas, né, conhecem matemática, né? Isso não tem nenhuma importância, né, não conhecer matemática, né? Eu não conheço medicina, né? Eu não conheço biologia. Então, eu quero conversar com vocês e alertar, né, para determinados pontos que eles dão margem, né, a discussões, certo? Que, na minha opinião, né, elas são inválidas. Inválidas, o nome é esse, inválidas, né? É ponto para cá, ponto para lá, rejeição de tanto, né? Se tiver 2 pontos a menos, né, essa rejeição, quando for para o segundo turno, né, vai perder, comparando a outros candidatos. Eu não quero entrar aqui no mérito, tá, dos candidatos. Eu quero mostrar para vocês a incoerência, né, dos resultados, evidentemente, e as discussões baseadas, né, nesses resultados. Olha só, vamos conversar. Faça o seguinte: pegue uma moeda equilibrada, né, e joga essa moeda, por exemplo, 100 vezes. Vamos fixar, né, na cara. Vamos contar o número de caras. Tá? Vocês vão observar, podem fazer esse teste, que eu vou ter, por exemplo, 48 caras, né, evidentemente, né, 52 coroas. Vou chamar coroas de cá aqui. Tá? Se você repetir o experimento, olha só, com a mesma moeda, talvez você ache 52 coroas, né, e 48 caras. Por exemplo, se você repetir, né, essa experiência, por exemplo, você pode achar, né, 47 coroas, 53 caras. O que você está observando, né? Se você dividir o número de caras, tá, no caso, o número de caras, tá, pelo número total, isto é, o número total, repara, é 100, né? No caso, vou jogar 100 vezes, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou chamar caso 1, tá? No caso 1, você teria, por exemplo, né, 48 sobre 100. Né? No caso 2, você teria, né, 52 sobre 100. No caso 3, você teria 47 sobre 100. O que você está observando? Você está observando, né? A proporção, o termo é esse, a proporção de caras sobre o número total de vezes que você joga, ela varia, certo? Ela varia. Pode fazer essa experiência, tá? Ela varia, tá? E ela gira
em torno de 50 sobre 100. Ela gira, né? Isso aqui, ó, eu chamaria, né, da proporção. Isso aqui só atinge 50 sobre 100, isto é, só atinge 50% quando o número de vezes aumenta muito. Ponto. Tá? Mas 100 vezes, né, você conta aí, faz a experiência. Isso é experimental. Tá? Então o que você está observando? Ó, que a proporção, né, o valor dela depende da amostra. Isso aqui, ó, é uma amostra. Isso aqui é uma outra amostra. Isso aqui é uma outra amostra. Você pode, né, caminhar aí, né, ter tantas amostras quanto você queira. Certo? Nesse caso, eu conheço para onde está caminhando a proporção das amostras. Por exemplo, é impossível, ó, o que eu estou dizendo, estatisticamente é impossível você ter uma amostra, por exemplo, tá, de uma cara e 99 coroas. É impossível. Tá? Como é impossível você ter 99 caras e uma coroa. É impossível. Ó, é impossível. Tá? O número é 100. Está bem claro isso aí. Está bem claro? Vou dar um outro exemplo. Vocês podem, né, fazer essa experiência na sua residência. Tá? É só ter um pouquinho de paciência. Olha só. Só um pouquinho de paciência. Vocês vão pegar 20 grãos de milho, vão pegar 80 de feijão. Tá? Então tá tudo espalhado aqui, ó. Milho, tá? Feijão, vou colocar esse símbolo aqui, o milho esse ponto aqui. Milho e tem feijão, tá? Feijão espalhado por aqui. Evidentemente, tá? Eles estão distribuídos homogeneamente, tá? Não vale você colocar milho aqui e feijão aqui, certo? Então olha só, então eu sei que o número total é 100, só para facilitar, tá? Eu tenho 20 caroços de milho e 80 de feijão. Eu sei que é 100. Então, eu chamo, atenção, eu chamo de população, não são pessoas não, a esse conjunto aqui, ó. Então eu tenho 100 na população. É chamado população. Tá? Olha só, é importantíssimo isso aí, tá? Eu vou falar. Antes de eu fazer a experiência, o que é a experiência, né? É operar com amostras. Como foi o caso, né, das moedas. Então, isso é a experiência, operar com amostra. Antes disso, olha só, a proporção da população eu conheço. Por quê? A população, né, o nome é população, tá? Ela envolve todos os elementos, tá? O número total de elementos que eu conheço. Ó, aqui, ó, é 100. Eu vou fixar para contagem do milho. E aqui eu tenho 20. Então, cancelando aqui, né, eu tenho 1/5, tá? 1/5 é a mesma coisa que 0,2, tá? Que corresponde a 20%. Olha só. Então, olha só. Eu conheço a proporção da população. Eu conheço. Agora eu vou pegar as amostras, né? Por exemplo, qual é a amostra número 1? Tá? Eu pego uma porção, né, distribuída homogeneamente e vou contar. Certo? Então eu tenho
a proporção da amostra 1, certo? Vai girar em torno, olha só, ó, aqui, ó, aqui, né, no caso, não é mais 100, tá? Suponha que eu tenha 30, porque é a amostra, né? Na amostra eu não vou pegar todos os elementos aqui, vou pegar 30, tá? E vou contar o número de grãos de milho. Isso aqui vai girar em torno, tá, de 20%. Não é 20%, atenção, vai girar em torno da proporção da população. Vou pegar a amostra 2. Isso aqui vai girar em torno de 20%, porque 20%, né, no caso, é a proporção da população que eu conheço. Olha o que eu estou dizendo. Eu conheço a proporção da população nessas experiências. Tá bem claro? Tá? Agora, vou dizer para vocês, tá, como a pesquisa ela é montada. Olha só. Olha só. Vocês vão já começar a colocar a pulga atrás da orelha. Olha só. Olha só. No caso da pesquisa, né, agora são 150 milhões de eleitores, tá? Olha só. Eu tenho uma população, tá? Aproximadamente 150 milhões, tá? de eleitores, aproximadamente, tá? Eu tenho aproximadamente 5.750 municípios em todo o Brasil, certo? Olha só, evidentemente, né, se eu entrevistar 150 milhões, né, eu não vou estimar, certo? Eu vou ter o valor exato. Qual é a vantagem, né, de eu estimar? Sempre, quando eu vou estimar, eu tenho erro, sempre. Que erro é esse? Existe, né, a proporção da população e existe a proporção da amostra. Vide a moeda, né, vide o milho né, misturado com feijão, certo? Naqueles dois casos, eu conheço de antemão a média da população. Né? O que é população no caso da moeda? É o número, né, de experimentos que eu faço. Está bem claro? Está bem claro? Ora, nesse caso das eleições, eu não conheço a proporção da população. Eu não conheço. Por exemplo, candidato X, né? Qual é a rejeição, por exemplo? A rejeição do candidato X é de 20%. Olha só. Quantos eu entrevistei? Eu entrevistei 150 milhões. Eu aleatoriamente eu escolhi dos 5.750, eu escolhi 200 municípios. Tudo aleatório, né? Repara, quando você fala que a rejeição ou aceitação é de 20%, como isso é feito na pesquisa? Tá? Como isso é feito na pesquisa? Olha só, você fixa, agora é a pesquisa que é feita. Ó. Você fixa o erro. Geralmente, de 2%. Você fixa o grau de confiança.
que geralmente é de 95%. Fixado isso aqui, como é feita a pesquisa? São sorteados, tá? 200 municípios, certo? E escolhidos aleatoriamente N, aproximadamente 2.000, tá? Esse N 2.000, tá? Está correto estatisticamente, tá? Eu não estou estatisticamente. Isto é, fixa o erro e fixa o grau de confiança, automaticamente tem um símbolozinho aqui, ó, que se implica do N igual a 2.000. Com isso aqui, N aproximado de 2.000 satisfaz, tá? Então, entre, né, os 150 milhões, né, nos municípios, eu escolhi, por exemplo, 2.000 para estatisticamente estimar o que, olha só a palavra, estimar o que, ó, estimar a proporção da população, entre parênteses, que é a proporção, né, desconhecida. Esse é que é o problema. Vou voltar. No caso da moeda, né, e no caso do milho com feijão, eu já sabia de antemão, tá, qual era a proporção da população. Eu sabia. No caso da moeda era meio, né? E no caso do feijão era 20 sobre 100. Eu fixei no milho, né? Certo? Então eu sabia, aqui não. Aqui não. Por quê? Ó, se eu entrevistar os 150 milhões, eu não preciso de amostra. Eu não preciso de amostra. Eu entrevistei a todos. Até ter o censo, né? Certo? Do IBGE, né? Que tem um censo por amostra e tem um censo, né? Lá os funcionários batendo de porta a porta, né? Tem isso aí, certo? Para não ter erro. Então, olha só, como eu quero estimar a proporção de quem? Da população. Isso aqui é o ponto mais importante que tem, ó, que eu não conheço, tá? Isso aqui é uma amostra, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, tudo gravado, né? Vocês estão entendendo exatamente onde eu quero chegar. Aí eles pegam numa amostra de 2.000, né, com um erro de 2%, né, pega um determinado candidato, do N igual a 2.000, né, isso aqui, ele faz o seguinte, ó, ele bota aqui, ó, é a proporção, certo? Da amostra, aqui é a amostra, número 1, tá? Aí, matematicamente, tem uma função, né? Ó, isso aqui é chamado de chapéu mexicano, tá? Para quem, né, conhece matemática, estatística, né? Isso aqui é chamado, não interessa, tá? Curva de Gauss. Curva de Gauss. Que é uma gaussiana, é um chapéu, fala assim, é um chapéu mexicano, tá? O que ele faz? Tá? Suponha que esse valor aqui seja de 18%, certo? Ele vem e coloca o 18 aqui. Aí, então vou apagar aqui, tá? 18%, suponha a rejeição de um candidato tal, né, baseado nessa amostra, tá, é de 18%. Ele faz assim. Vocês vão entender direitinho. Aí o analista faz, olha, o grau de confiança, né, repara só, aqui é 18 menos 2, tá vendo? Cadê
né, o erro, né, é de 2%. Aí ele fala assim, aqui é 16 e aqui é 20. Aí começa, né, aí pega um outro candidato, né, em que a média, né, é de, por exemplo, ele pega um outro candidato, né, que a média, né, é de 15, certo? Traça uma Gauss aqui, ó, a proporção, né? Em vez de média, fala proporção, tá? Aí ele bota aqui 2%, né? Ele bota aqui 17, né? E aqui bota 13, né? Por cento, tá? Isso aqui é de um outro candidato, né? Tá? Na mesma amostra. Aí ele fala assim, pois é, esses candidatos, né? Candidato A, candidato B. Tá? Então, ele fala assim, pô, eles estão empatados tecnicamente. Por quê? Né? Porque a proporção da amostra pode variar entre 13% e 17%, com grau de confiança de 95%. Aí eles começam a falar empate técnico e tal e tal. Agora vem a minha... Não é indignação, certo? Vocês já entenderam? Se eu mudar a amostra, a média, a proporção varia. É ou não é? Vê os casos lá da moeda e do milho. Eu pego uma porção e conto o número de milhos, né, divido por 100. Pego uma outra amostra, a proporção não vai ser a mesma. É o mesmo caso aqui, ó. Eu vou pegar, olha só, eu vou pegar agora o mesmo candidato A. Mesmo candidato A. N igual a 2000. Vou pegar uma amostra número 2. O que é a amostra número 2? Eu entrevisto, né, a 2.000 candidatos com erro de 2%, com grau de confiança 95%. Vou entrevistar. Quero estimar o quê? A média da população. É isso que eu quero estimar. Tá? Eu estou ganhando tempo, né? Quando eu entrevisto 2.000, né, em presente de 150 milhões, eu estou ganhando tempo, é dinheiro. Então, olha só, mesmo candidato A, né, ó, quem disse que a média da proporção, no caso, a proporção aqui, é de 18%. Isso aqui é a amostra. A amostra. Quando eu faço o segundo experimento, olha só, a proporção, por exemplo, pode ser, ela varia, né? Pode ser de 22%. Mesmo candidato A. Aí eu venho aqui, ó, aqui é 22, vou traçar o chapéu mexicano, ó, simétrico, ó. Tá vendo? Essa área aqui, ó, é a tal área de 95%. Né? A mesma área, então aqui vai ser 20, porque o erro é mantido o mesmo, e aqui 24. Ó. Nesse caso, para essa amostra, até vou colocar aqui, N igual a 2.000. Não tem problema. Eu já vou ter outra conversa. Né? Se eu tiver o candidato B aqui, com aquela amostra número 1, tá? O intervalo de confiança, por exemplo, não é coincidente. O intervalo, os intervalos não são coincidentes. O que eu falei de empate técnico, para essa amostra aqui não tem empate técnico. Certo? É só isso que eu quero mostrar para vocês. Um detalhe. Aonde está a proporção da população que eu quero estimar? Onde está? Não sei, pô. Não sei. Eu não sei onde está. Como, estou repetindo propositalmente, como aconteceu, né, nos exemplos que eu dei, da moeda, que a média da população era meio, e do milho e do feijão, que a média da população era 20 sobre 100. Né? Entenderam? Aqui eu não sei. A média da população, ela pode estar, ó, aqui, eu não sei, aqui, pode estar aqui,
pode estar aqui, aqui. Eu quero estimar exatamente a média da população. Tá bem? Então, essas discussões, tá? Por isso, né, que todo mundo fala, existem erros, né, na avaliação. Lógico que existem erros. E esses erros, eles são grosseiros. Grosseiro. Não é, né, o que o locutor fala. Pois é, foi levantado, né, uma amostra de 2.000 candidatos, né, 200 municípios, né, foram sorteados aleatoriamente, tudo correto, certo? 95% o intervalo de confiança, tudo correto, né? É uma aproximação, né, de uma realidade, né, que é uma curva bonitinha, já é uma aproximação, né? Se você for levantar isso aqui, nunca você vai obter uma gaussiana, perfeito. Então, tudo bem. Aí, ele para. Aí começa, pega um outro candidato, né? Vê, pois é, aqui o empate técnico, eu vi, tá? Por exemplo, um determinado candidato teve uma rejeição de 41%. Nós estamos em 14 de nove de 2018. Foi uma sexta-feira, foi uma quarta-feira. Aí vira um candidato, pois é, um professor, não sei de onde, disse que se o candidato tiver acima de 40% de rejeição, ele não se elege no segundo turno. Abaixo de 40%, não. Aí ele, meu Deus, com isso aqui, a pessoa com 41, né, com 35, com 38, né, ele está dentro desse quadro aqui. Aí fica aquela discussão por causa de um ponto, certo? 2 pontos, né? 41, né, se baixar, né, vai para 39, né? Aí tá, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês, tá? O erro não está aqui. Aqui você tem 95% de acerto se essa média aqui, essa proporção, hipoteticamente, for a proporção da população, que eu não sei onde está, certo? Eu não sei, tá? Tá bem claro? É essa a minha mensagem que eu quero dizer a vocês. Agora, quem, né, está, sabe, estatística, aplicação, né, existe um teste, não quero que vocês entrem nisso aí, chamado teste de significância. Por exemplo, vocês pegam 2 amostras, né, 2.000, 2.000, pegam 2 amostras, e analisam as proporções das duas, tá? Que nunca vão ser iguais. Aí você faz uma hipótese que elas vão ser iguais, né? Dá o chamado nível de significância e você vai rejeitar ou não, certo? Se essa hipótese da igualdade, né, é satisfeita, tá? Porque tem 2 tipos, tá? 2 tipos que fogem à média da população, a média não, a proporção, tá, da população. Existem 2. Um é o erro do acaso e o outro é um erro fortuito, tá? Exatamente o teste de significância, ele avalia, né, se foi uma diferença do acaso, a aleatoriedade, ou se foi uma diferença fortuita. Por exemplo, se eu coloco um peso numa moeda, né, e jogo para cima, certo? Evidentemente vai tender, né, ou para cara ou para coroa. Aí, né, em vez da divisão ser 48, 52, por exemplo, seria 30, no caso, né, e 70. Aí é uma distorção muito grande. Esse erro é devido ao quê? A algo estranho acontecendo, tá? Pode ter esse tipo de erro aqui também. Aqui também, tá? Qual o tipo de erro, né? Chama-se em inglês bias. B-I-A-S. Bias é tendencioso e tem unbiased, né? Se eu for, por exemplo, né, levantar o preço, né, de um determinado produto, vou comprar banana, certo? Olha só, eu tenho várias feiras, né, aqui no Rio de Janeiro, tá? Se eu chegar 7 horas da manhã, o preço é 1. Se eu chegar meio-dia, né, meio-dia e meia, né, 1 hora, o preço é outro. Se eu fizer um levantamento, dependendo do horário, eu vou dizer se o preço da banana
né, está muito elevado ou pouco elevado. O que é isso? É bias, né? É tendencioso, tá bem? Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês, principalmente, tá, na imprensa, né? Que a imprensa compra isso. Tem a pesquisa Ibope, Folha de São Paulo, Datafolha, os caras pegam aquele número e começam a discutir. Isso é que é o problema. Começa como se, né, o resultado da pesquisa fosse a proporção da população, que eu não conheço, pô. Eu não conheço. Tá bem claro? Tá.